Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estarmos aqui juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Já estamos chegando ao findar deste manual que vem falando sobre o Evangelho de Marcos. Lembrando que no trimestre que vem estaremos estudando o Evangelho de João. E é uma alegria poder estar compartilhando esses vídeos com vocês, de certa maneira sendo um auxílio para que você compreenda a importância de estudar a lição da Escola Sabatina em sua casa e no sábado pela manhã recapitular a lição ali com a sua unidade de Escola Sabatina. A importância de você buscar entender que ao estudar a lição, colocar em prática os ensinamentos dela, é realmente você começar a ter um crescimento em Cristo e cada vez mais ser semelhante a Cristo. Nós chegamos à nossa 11ª lição, e a 11ª lição ela traz o título Levado e Julgado, e aqui vem trabalhando então esse contexto dessa última semana do ministério de Cristo, a qual nós podemos trazer ali como a narrativa da paixão. E dentro desse contexto nós podemos refletir algumas lições que a lição dessa semana vem nos trazendo aqui no Evangelho de Marcos, a respeito então dessa última semana, e aplicarmos aqui para a nossa vida. O verso para memorizar já é um verso também muito importante, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 14, verso 36, que diz assim: E dizia, Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois nós vamos voltar nesse verso em especial aqui dentro desse episódio. A parte de domingo vem falando sobre inesquecível, trazendo esse subtítulo. E os versos para nós lermos ali se encontram no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 1 ao verso 11. E aqui você encontra uma mulher, uma personagem dentro dessa história que unge Jesus ali com um perfume caríssimo, equivalente ali a 300 denários. Se você não conhece o que vale a um denário era o que valia a aproximadamente um dia de trabalho, ou seja, 300 denários era o equivalente então a aproximadamente um ano de trabalho. Exatamente isso. E era isso que valia então esse vaso de alabastro contendo então esse perfume nardo, esse perfume puro. Algum tempo atrás eu ganhei aqui um exemplar, não de um vaso de alabastro, mas desse perfume, esse nardo. E consequentemente eu uso esse vasozinho aqui para estar ali mostrando para que as pessoas possam ali ver o nardo, mas também sentir o aroma do nardo. E ao sentir ali o aroma do nardo, muitas delas então eu levo elas a compreender ali um pouquinho a respeito dessas histórias que contêm então essas unções na palavra de Deus. Eu ganhei esse exemplar aqui de uma pessoa da igreja muito conhecida e ali eu uso então como ilustrações em algum dos meus sermões. Mas é interessante nós notarmos que dentro deste contexto há dois acontecimentos que estão acontecendo aqui. O primeiro deles é mostrar a importância de que essa mulher dá realmente para Jesus. Dentro de um contexto onde Jesus está fazendo então essa visita e possivelmente deveriam ter lavado os pés de Jesus, mas não o fizeram, e essa mulher então ao observar isso, ela busca esse perfume e ela lava os pés de Cristo, ela unge a Jesus então com esse perfume que é caríssimo. E mostrando ali que realmente nós devemos dar o nosso tudo para Deus. Em contrapartida, você vê Judas e os outros discípulos ali resmungando e condenando essa atuação dessa mulher, condenando o que ela fez, ao ponto de dizerem que elas deveriam, na verdade, ter dado esse vaso de alabastro com nardo para eles, para que eles pudessem então vender e dar aos pobres. Judas, possivelmente sendo o tesoureiro e possivelmente estava também muitas vezes embolsando dinheiro, possivelmente venderia e lucraria também com isso. E possivelmente então há essa condenação. E aqui você pode notar algo muito importante, onde as pessoas muitas vezes preferem adorar o Deus Mamon. Quem é o Deus Mamon, pastor? É o Deus conhecido como Deus do dinheiro, que na verdade não é Deus nenhum, mas é conhecido como Deus do dinheiro. E muitas pessoas, ao invés de adorar o único Deus, o Deus Criador, acabam adorando esse Deus falso, esse Deus Mamon, colocam o dinheiro acima do próprio Deus e não querem dar o seu tudo para Deus.
não são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, deixam Deus em segundo plano, não são fiéis a Deus com seus talentos, não são fiéis a Deus com o seu templo, não são fiéis a Deus com o seu tempo, não são fiéis a Deus na área da mordomia e, consequentemente, estão colocando outros deuses acima do Deus Todo-Poderoso. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui com os discípulos, em especial com Judas, ao contrário dessa mulher que coloca ali esse perfume e unge Jesus, dando o seu tudo para Deus. Amém? Que possamos também refletirmos nisso. A parte de segunda-feira vem trazendo sobre a última ceia. E aqui na ceia, Jesus e os discípulos bebem ali o suco de uva, que não era o vinho, não era fermentado. Lembrando, quando é traduzido aqui para o português, o suco da uva como vinho é traduzido sempre como vinho. Porém, era claro que o judeu não bebia bebida alcoólica e, consequentemente, ali não poderia ser o vinho alcoólico, e sim o vinho não fermentado, ou seja, o suco da uva puro. Exatamente isso, porque o fermento ali simbolizaria também o pecado, e como aquele suco da uva simbolizava o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário por nós, mostraria então claramente que não poderia ser com pecado, ou seja, não fermentado, dentro desse contexto simbólico, representando então o sangue de Jesus, ok? Mas dentro deste contexto aqui da ceia, algumas situações ali, algumas cenas que acontecem que nos servem também para refletirmos claramente, para colocarmos também em prática, de certa maneira, em nossa vida. E aqui há algo muito importante que está acontecendo. Jesus, dentro deste contexto, ele relata então que os discípulos ali iriam trair a Jesus, iriam negar a Jesus, e eles então não concordam com isso, mas em especial Pedro. E sempre Pedro, né? Pedro sempre está ali de certa maneira proativo, né? Mas está ali de certa maneira sempre se impondo também e dizendo que agora que ele não negaria, os outros poderiam até negar, mas ele não negaria, não o abandonaria. Porém, quando a gente vai agora dentro do contexto de Marcos e seguindo no contexto da lição, nós veremos que não é isso bem que acontece. A lição agora na parte de terça-feira, ela traz ali o episódio sobre o Getsemane, onde Jesus está ali orando e se encontra ali no livro de Marcos, capítulo 14, verso 32 ao 42. E dentro deste contexto aqui nós também podemos trazer algumas lições para nós. Jesus ele está orando ali para que, se fora possível, pudesse livrar aquele cálice dele, mas seja feita a tua vontade. Você percebe aqui claramente Jesus fazendo um paralelo com a mesma oração que ele ensinou aos discípulos, a oração do Pai Nosso, aonde Jesus deixa claro, seja feita a tua vontade. E aqui nós podemos trazer essa lição também para a nossa vida, a respeito de nós orarmos para Deus, mas colocarmos sempre de acordo à vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. E aceitar qual é a vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus será responder sim à nossa oração, mas às vezes a vontade de Deus será responder: calma, ainda não é o momento. Mas às vezes a vontade de Deus será também responder não. E muitas vezes nós não aceitamos o não. Se nós colocamos de acordo à vontade de Deus, nós precisamos também aceitar o não, que é exatamente o que acontece aqui para Jesus. Jesus claramente recebe a resposta, o não. Não audivelmente, mas não é possível tirar aquele cálice. Jesus precisaria morrer pelos nossos pecados, para que um dia eu e você pudéssemos estar no céu. E aqui é uma outra lição muito importante. Talvez o que você clama a Deus, Deus tenha te respondido não. Entenda, o maior milagre não é o que você tem clamado a Deus, mas o maior milagre, para mim, é você ter vida eterna um dia ao lado de Jesus. E esse milagre Deus já te concedeu ao ter morrido na cruz do Calvário por você. Basta você agora aceitar, crer e colocar Deus realmente em primeiro lugar na sua vida. E quando Jesus voltar, você terá então vida eterna ao lado de Jesus. Nesse mundo, nós teremos tribulações, nós teremos provações, mas nós iremos vencer, porque Cristo está conosco. Amém? Essa é uma lição também muito importante para nós
tirarmos aqui e conversarmos também em nossas unidades de escola sabatina. Uma outra lição dentro desse episódio do Getsemane é realmente compreender ali a respeito de Pedro. E Pedro ali dizendo que não iria negar a Jesus, os outros poderiam negar a Jesus, mas Pedro diz, eu não o farei isso. Só que a história continua. E agora na parte aqui de quarta-feira, deixando tudo para fugir de Jesus. E se encontra aqui agora o Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 43 ao 52. E dentro dessa passagem aqui acontece algo muito importante, alguns episódios realmente muito importantes e um deles, de certa maneira, interessante. O primeiro deles é compreendermos aqui que Judas, ele traz Jesus com um beijo. Possivelmente Judas estava ali não querendo se colocar como o traidor, mas querendo realmente, através da sua ganância, dos seus erros, de ter se distanciado realmente do Deus Todo-Poderoso. Judas estava ali querendo dar um beijo em Jesus, mostrar quem era Jesus, mas os outros não perceberem que ele era o traidor. E Judas, então, ele traz Jesus ali com um beijo. Foi dar um beijo ali, de certa maneira, tentando apunhalar Jesus pelas costas. Mas Jesus claramente olha para Judas e diz, você está traindo o Filho de Deus com um beijo? E ali, claramente, os discípulos então percebem que Judas era o traidor e Judas foge dali, você conhece a história. Judas devolve as moedas que havia recebido para trair Jesus, 30 moedas de prata. E é equivalente a aproximadamente 120 denários, essas 30 moedas de prata. Ou seja, o que Judas recebe para trair Jesus é menos do que aquela mulher usa para ungir a Jesus. É interessante, né? Quais são as nossas prioridades na nossa vida? Como nós temos colocado realmente Deus acima de tudo e de todos em nossa vida? Será que realmente temos feito isso? Ou será que temos adorado o Deus Mamon, colocado o Deus do dinheiro acima do Deus Todo-Poderoso? Como está você com Deus? Essa é uma pergunta para uma reflexão que nós devemos fazer a cada um de nós. Como está realmente eu com Deus? A lição dessa semana também, na parte aqui de quarta-feira, vem falando então sobre um outro personagem aqui, um jovem, em Marcos 14, 51 e 52, um jovem que sai ali desnudo, fugindo ali do contexto de Jesus. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir Jesus, deixou tudo para fugir de Jesus. E é interessante isso, eu gosto de trazer essa comparação aqui com o jovem rico, que opta por não seguir a Jesus e optar por ficar com as coisas dele. E esse jovem, então, ele larga tudo, mas para fugir de Jesus. E aqui as histórias são muito semelhantes, mesmo sendo diferentes. A verdade é que muitas pessoas optam por deixar Jesus de lado, colocar Jesus em segundo plano. E muitas delas, como esse jovem também, deixam tudo para fugir de Jesus, ao invés de deixar tudo para seguir a Jesus. A parte de quinta-feira, quem é você? O episódio aqui relatado agora está em Marcos capítulo 14, do verso 60 ao 72. E aqui você vê claramente Jesus mantendo uma calma e declarando então ser Cristo em meio a esse julgamento errôneo que está acontecendo aqui contra Jesus, enquanto Pedro está ali o negando dentro do mesmo momento. Jesus está declarando ser o Cristo, calmo, enquanto Pedro realmente está o negando. Percebe que aquele momento lá no Getsemane, ao invés de ele estar ali orando com Cristo, jejuando com Cristo, se preparando para os momentos que haveria de vir, ele estava dormindo. Então Pedro não estava preparado para esses momentos. E Pedro agora claramente está também negando Jesus, e negando Jesus por 3 vezes. E dentro deste contexto, então, Jesus e Pedro ali estão realizando ações opostas. Jesus dando um testemunho fiel e Pedro dando um testemunho falso. E a parte de sexta-feira, Ellen Golding White, aqui, inspirada por Deus no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: o Salvador, em meio aos seus severos juízes, virou-se e olhou diretamente para o pobre discípulo, falando aqui de Pedro. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o Mestre. Naquela suave fisionomia, ele viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali.
Contemplar aquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos e aquele olhar amável e cheio de perdão atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Sua consciência então foi despertada. Aquele olhar de Cristo para Pedro faz com que Pedro não fosse mais um daqueles que vai agora e se enforca como Judas, mas sim pudesse haver agora uma conversão no coração de Pedro, onde Pedro entendeu que ele realmente não era nada sem Cristo Jesus. Que você possa compreender isso também e colocar realmente Deus acima de tudo e de todos na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.